Ei, louvado seja o Senhor, tá? Que Deus o use. Amém, Tá bom? Jesus, amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Que prazer, que alegria estar aqui com os irmãos nessa noite, amém? Eu confesso que fiquei muito feliz em conhecer a igreja aqui. Até falei para o pastor Wander que eu vi ali um espaço de recreação. E me lembro quando eu era muito menino, eu fui numa igreja chamada Metodista, na Metodista lá do Brás. E eles têm um espaço de recreação que fica no fundo da igreja. Então todo mundo é atraído e vai para aquele espaço de recreação, e depois chega a hora do culto, vai todo mundo para o culto. E essa semana me ocorreu esse pensamento. Eu falei, eu vou falar com o pastor Carlos, para a gente incrementar lá, porque tem muita sala na Parada 15, onde eu congrego, para incrementar com recreação, né, as pessoas chegam um pouco mais cedo, se descontraem, se conhecem, e depois vão para a igreja. Estava pensando nisso. Aí quando cheguei aqui já senti identidade. É muito difícil fazer a carteirinha para membrar aqui na igreja? Amém. É uma bênção, viu, irmãos? É uma bênção estar aqui com os irmãos. Eu sou da Parada 15 de Novembro, o Brasil para Cristo da Parada 15 de Novembro. Nasci e cresci lá naquele lugar, dirigi a igreja do Jardim Beatriz, que é ligado à Parada 15 de Novembro. E há 4 anos atrás, eu senti no coração de deixar a igreja do Jardim Beatriz, aquilo que eu entendi que Deus estava falando no meu coração. O que eu entendi é que Deus estava falando no meu coração, que era para mim deixar a igreja depois de 10 anos que eu estava dirigindo, eu senti que eu deveria deixar a igreja. Ninguém da igreja entendeu, e para ser sincero, nem eu entendi. Aí eu falei para os irmãos que eu precisava trabalhar mais, achei que o plano era ir para o interior, alguma coisa desse tipo, e aí deixei a igreja da Parada 15 de Novembro, do Jardim Beatriz, que é a igreja que eu dirigia. Até hoje, os irmãos me olham com um olho desse tamanho e falam, o que aconteceu com esse pastor aí? Deixou a igreja e agora não está fazendo mais nada. Não, eu estou trabalhando muito, irmãos. É que eu passo a semana inteira, inclusive, em alguma igreja. Eu costumo dizer que já perdi até a identidade. Quando alguém me pergunta, da onde que o pastor é da onde? Eu fico pensando, da onde é que eu sou mesmo? Cada dia eu estou num lugar, né? E todo São Paulo, eu estou agora trabalhando juntamente com o presidente nacional, o pastor Aquiles, que é o líder dos homens nacionalmente. Então, a Umasbrac, em todo o Brasil, é liderado pelo pastor Aquiles, já há 20 anos também, e eu estou com ele, acho que vai fazer 2 anos que eu estou trabalhando junto com o pastor Aquiles. E aí, por conta disso, eu estou conhecendo muitas das igrejas do Brasil para Cristo. Conheci o pastor Wander, aí já há algum tempo, e quase sempre que aparece uma programação, eu faço questão de ligar para ele. E aí ele me convidou hoje, irmãos. Eu acho que eu estive dirigindo uma igreja, o pastor saiu de férias, do São Francisco. E eu fui dirigir a igreja por 1 mês lá. Então eu saí da Parada 15 de Novembro, fui dirigir a igreja do São Francisco. Terminou no dia 18, eu voltei a semana passada para tomar Santa Ceia, e essa semana o pastor Wander falou para mim, olha, eu queria convidar o irmão para pregar aqui. Eu fiquei até com vergonha lá do pastor Carlos, eu falei, pastor, eu não posso dizer não para o pastor Wander, eu tenho que ir lá, né? E é uma benção. Então eu estou bem missionário aqui em São Paulo, missionário interno, né? Cuidando das igrejas do Brasil para Cristo. Nós trabalhamos com os homens, pastor, nacionalmente falando. E a semana passada, uns dias atrás, estávamos na Pompeia, com o pastor Paulo Lutero. E ele está iniciando o trabalho de homens lá. Ele falou para mim uma coisa que eu já tinha descoberto. Quando o pastor Aquiles começou a mandar eu ir para as igrejas, para falar sobre o trabalho de homens, os homens que estão aqui, ouçam isso que eu vou dizer. Gente, quando os homens se reúnem para trabalhar, tem tanto da presença de Deus, que é uma coisa impressionante. Porque eu só estou em festa. Normalmente, quando eu estou em outra igreja, é sempre em alguma festa. Sempre em festa. Aqui está em festa, não é? Estou aqui. Amém? E aí, eu fui uma vez em Campinas, e cheguei lá, os homens estavam todos reunidos, adorando a Deus, e era muito poder de Deus naquele lugar. Depois fui para São Bernardo, e aí
comecei a experimentar isso em todos os lugares que eu vou e vejo os homens trabalhando junto. E nessa semana estivemos lá na Pompeia, o pastor Lutero falou exatamente isso. Ele disse assim: eu não sabia que estes homens juntos causava dentro da igreja tanto poder de Deus. E aí eu falei, olha, então eu não estou sozinho. Eu pensei que eu não sabia, que era coisa minha, coisa da minha cabeça. Eu tenho cara assim de menino de 22 anos, mas eu já tenho 50, tá, irmãos? Tenho cara de novinho, mas eu não sabia. E agora eu estou trabalhando com os homens. Então, já que eu estou aqui na Vila Formosa com os irmãos, eu queria até lançar o desafio para os homens dessa igreja, com o pastor, de nós fazermos um trabalho de homens nesse lugar, tá bom? E aí o pastor Vander vai só gerenciar, amém? O pastor lá de Edivaldo, de Brasília, disse que a igreja estava atravessando um momento muito difícil. E aí ele começou a orar e falou, Senhor, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente pode fazer? Brasília está numa opressão, que coisa difícil. E aí disse que o pastor Aquiles estava pensando em deixar a Umasbrac. Ele disse, esse negócio de ficar trabalhando com Umasbrac não dá certo não, é coisa da minha cabeça, eu vou parar. Depois de 20 anos, mais de 20 anos, ele falou, vou parar. E aí na semana que ele pensou isso, o pastor Edivaldo, lá de Brasília, ligou e falou, pastor, contou o testemunho para ele, foi o seguinte, eu estava pensando o que eu ia fazer para movimentar a igreja. E aí um dia fui deitar na cama, à noite, e eu ouvi um som bem alto, uma falar nessa noite, amém? Então, tem a Umasbrac. A Umasbrac tem um programa de rádio que é na web. Você digita www.radioobpc.com.br. Na segunda-feira, às 8h30 da manhã. E às sextas-feiras, às 8h30 da manhã. E aí você vai ouvir o pastor Aquiles dirigindo o programa da Umasbrac. E eu até ajudo ele lá um pouquinho. E nessa segunda-feira, inclusive, eu vou mandar um abraço aqui para vocês, tá bom? Eu já guardei o nome da irmã Rosana, pastor Vander, o Célio e o Celinho, né? O Marcelo. Vocês são irmãos? Ah, sim. Não estou ruim não, gente, estou percebendo as coisas. Marcelo, uma bênção, vou mandar um abraço para vocês. Se vocês tiverem oportunidade de ouvir a rádio, será uma alegria muito grande, amém? Que tudo isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o Brasil para Cristo está trabalhando, o pastor Vander está trabalhando aqui, eu vou levar
isso que eu estou vendo aqui, pastor, eu vou levar lá para a convenção. Eu vou ter uma oportunidade, eu vou falar com o pastor Luizinho, pastor Luiz Bergamin. Já vou falar de imediato com o pastor Aquiles. Pastor, conheci a Vila Formosa, a gente precisa ir para lá. Se juntar lá com o povo de Deus de lá. Amém? E eu gostaria também de levar o pastor Wander, já falei com ele, para Vila Ré, eu queria que fosse só para Vila Ré, mas cheguei aqui e falei, já vou levar para Parada 15, para Vila Ré, para Batatais, e a gente vai se conhecer a obra de Deus que está caminhando, viu gente? A obra do Senhor, o Brasil para Cristo está caminhando para a glória de Deus. Amém, irmãos? Essas são então, a Umasbrac tem uma agenda muito grande. Como eu não trouxe nada preparado, eu vou, futuramente eu falo aos irmãos, acho um jeito de avisar o pastor, e eu gostaria de ver os irmãos envolvidos com essa obra também. Amém? Trago da convenção de São Paulo, eu trago então o abraço do pastor Aquiles Walter Ferreira para a igreja de Vila Formosa. Amém? Aqui é Vila Formosa. Vila Formosa. É que Vila Formosa é muito grande, né? Amém. E eu fiquei muito feliz mesmo em conhecer todos os irmãos. Que hora que termina? É 11h30, meia-noite mais ou menos? Tá bom. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 12. Quem está alegre com Jesus diz aleluia. É bom estarmos alegres na presença do Senhor. Irmãos, eu confesso aos irmãos que amados irmãos, eu lutei um pouco, eu vou pregar, mas vou pedir para que você fique em espírito de oração, tá bom? Enquanto eu prego, fala com Deus aí, Senhor, fala comigo. Usa o irmão Jonas pela sua misericórdia. O meu único descanso, aqui agora com os irmãos, é que eu sei que o nosso Deus é capaz de usar até um jumento. Amém? Então, se ele usa um jumento, eu tenho alguma chance. Tá bom? E você fique em espírito de oração. Porque a gente não veio aqui para se distrair. Amém? Apesar de todas as coisas que a gente faz antes da palavra, a ideia da igreja não é entretenimento. Amém? Tem gente que diz assim, eu me senti bem. Não, a ideia não é essa. A ideia da igreja não é entretenimento, não é competir. Inclusive, eu pensei nesses dias, no sentido de entretenimento, a igreja perde. Se a igreja for um lugar de entretenimento, gente, a gente perde. Amém? A igreja não é lugar de entretenimento. A igreja é lugar da gente ouvir a palavra de Deus. A gente canta, fazendo toda uma preparação, para que o coração se abra para Deus. E depois vem a palavra que caindo na nossa terra, faz a gente produzir frutos para a glória de Deus. Amém? Vocês acharam? Marcos capítulo 12? Eu confesso aos irmãos que eu pensei em olhar para um outro texto, mas eu estou preso aqui, tá? Nessa passagem aqui, tá bom, irmãos? Vamos ler? Está escrito assim, Marcos 12, é a parábola dos lavradores maus. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo. E eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou. A este mataram.
Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém? Não era para mim ter lido o versículo 12, mas já que eu li, eu vou explicar o que aconteceu. O Senhor Jesus estava indo para a paixão. O Senhor Jesus esteve com a igreja, com seus discípulos. E no tempo em que ele esteve com os seus discípulos, Jesus foi dizendo qual era o projeto de Deus, qual era o plano de Deus. Jesus foi dizendo aos discípulos todo o traçado que Deus tinha para a vida do homem. E os discípulos, à medida que ouviam, não só ouviam, mas eles também viam Deus fazer milagres, prodígios, sinal, maravilha. Era uma coisa linda para aqueles discípulos, para aquele povo que andava com Jesus. Era uma coisa linda andar com Jesus. Era sempre uma surpresa. Havia sempre algo excepcional. Só que eu quero dizer uma coisa também, irmãos. Quando eu falo que havia algo excepcional, esse algo excepcional a gente sabe porque a gente lê a Bíblia. Porque os discípulos mesmo, pastor, andando com Jesus, muita coisa não viu. Ouviu e não entendeu. Jesus falou uma coisa e ele não ouviu. Assim como é capaz disso acontecer no nosso meio. Jesus fala, Deus transmite. A irmã contou aqui um testemunho do caroço. E tem gente que ouviu, mas não escutou, escutou, mas não ouviu. E a coisa vai meio assim que, sem muita comunicação, acontecia com os discípulos. Não é um problema seu, ou meu, ou nosso. É um problema de ordem humana. Um homem tem dificuldade, a mulher tem, e o homem, a gente tem dificuldade de ouvir. Eu falando isso com os irmãos, eu penso que seria necessário, amados irmãos, a gente estar todo dia na igreja e toda hora. Para que Deus, à medida que vai falando, vai convencendo a nossa mente, vai convencendo o nosso coração, e a gente comece a fazer o que é a vontade dEle, porque só assim se é feliz. De outro jeito não dá para ser feliz. Se você não conhece a receita, você não faz o bolo direito. Se você não conhece a receita, você não faz o bolo direito. E a palavra de Deus é clara, quantos aqui tem Bíblia? Levante para me ver. Tem gente levantando o celular, quer ver? Tablet, que agora é assim, né? Hein, irmão? Como que chama o menino aqui? O Enzo. Até o Enzo tem uma Bíblia bonita. Gente, a Bíblia está na nossa mão. Você está lendo a palavra de Deus? Você está lendo? Leia. Faça um propósito. Tem gente que esse ano falou que vai emagrecer não sei quantos quilos. Hein? Tem gente que vai terminar a faculdade. Quantos aqui propuseram, eu vou ler a Bíblia toda? Devia dizer, esse ano eu vou ler. Amém? Teve um irmão, que agora eu não vou lembrar o nome, ele leu a Bíblia 200 vezes. Acho que foi George Miller. 200 vezes. 100 vezes, das quais ele leu a Bíblia, ele leu de joelho. E quando estava perto dos 100 anos para morrer, no leito já de enfermidade, um dos discípulos chegou para ele e falou assim: o que o Senhor gostaria mais ainda
ainda anseia no coração por fazer. Ele falou assim, eu gostaria de conhecer a Jesus melhor. Hein? Depois que eu ouvi que foi 200 vezes, eu vou falar, Senhor, deixa eu ler pelo menos umas 10. Só esse ano. Porque eu já não tenho mais tanto tempo para ler 200 vezes, viu, irmãos? Eu tenho que ser franco. Eu espero que Jesus volte antes. Você pensou que eu queria morrer, né? Não. Eu queria que Jesus voltasse logo. Amém? Amém, irmãos? Então, o que é que a igreja faz? A igreja precisa ler a Bíblia. A Bíblia está na sua mão. Ah, mas eu não entendo. Não se preocupa, leia. É para isso que tem a igreja. Você lê, você não entende, aí você vem aqui. Como é que é o nome da irmã que contou o testemunho? A irmã Elaine. Aí a irmã Elaine fala do testemunho e você fala, é isso que Deus estava querendo dizer. A comunhão vai melhorando, o conhecimento vai melhorando, o nosso amor por Jesus vai melhorando, e a gente vai passando a ser uma pessoa mais feliz. Não é uma pessoa que tem tudo, mas é uma pessoa mais feliz, que é sobre isso que eu quero falar. Amém? A busca hoje por felicidade é muito grande. Tem gente que está pensando que quando casar vai ser feliz. Tem gente que está pensando que se deixar o casamento vai ser feliz. Tem filho que vai estar pensando que se deixar a casa do pai vai ser feliz. E tem pai pensando que se tiver filho, se ele for embora vai ser feliz. Ou se não for, vai ser feliz. A gente está pensando isso. Mas o evangelho não é nada disso. Jesus não prometeu nada disso para nós. A dificuldade, a luta, a aflição, o problema, isso faz parte do ser humano, amém? Muitos vão fazer uma prova numa faculdade, muitos vão passar, e entre eles pode ser que você esteja, amém? Mas pode acontecer como eu, de fazer a prova lá e não passar. No meu caso, aconteceu comigo de eu fazer uma prova da CMTC há muitos anos atrás, numa empresa de ônibus que tinha, alguns poucos conhecem. Eu fui fazer a prova e aí eu não estudei, eu paguei para fazer a prova e esqueci. E passou, e no dia anterior alguém falou assim, João, você vai fazer a prova? Eu falei, não vou, mas você não se inscreveu? Aí eu pensei, poxa, é mesmo, eu me inscrevi, eu vou lá fazer a prova porque eu paguei. E fui fazer a prova. Quando eu cheguei na Fundação Getúlio Vargas, eu estava subindo para fazer a prova, e eu olhei as escadarias, aí eu olhei para trás, gente, era um mar de gente para fazer aquela prova. E eu pensei comigo, falei, ixi, com tudo isso de gente eu não tenho a menor chance. E virei para frente e senti algo falar no meu coração, mas eles não têm uma coisa que você tem. Aí fui lá e fiz a prova, irmãos. E fui até com minha cunhada foi estudando, para fazer vergonha para mim, além de eu não ter estudado, no dia eu também não estudei. E ela estudou todo o tempo e foi comigo no trem estudando. E aí fizemos a prova, quando veio o resultado, gente, eu fui classificado. Eu não acreditei, falei, como é que pode ser uma coisa dessa? A próxima prova, a outra prova, a segunda etapa, era de informática. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Era de informática. E eu trabalho com manutenção de computador, então eu tenho habilidade com isso, né? E falei, puxa vida, naquela que eu não estava preparado, passei, agora é informática, eu tiro de costa. E aí fui para fazer a segunda etapa. Passei na primeira, foi uma coisa boa, e eu fui fazer a segunda etapa. Cheguei lá, sentei, era na frente de uma tela, peguei o papel, li as recomendações, e fui fazendo, e chegou quase no final do texto, eu pensei comigo assim, falei, não, eu acho que eu vou escrever o texto com toda a pontuação direitinho, porque eu fui pulando. E apaguei todo o texto e comecei de novo. E aí tocou o sinal, acabou o tempo da prova. Mas à medida que eu fui saindo, eu fui olhando nos terminais que estavam todos abertos. E eu fui olhando. E pelo menos na fileira que eu estava, todo mundo ainda estava... Eu tinha passado já os que estavam naquela fileira. Gente, eu cheguei em casa numa alegria, numa satisfação, debochando de todo mundo. Falei, eu arrebentei, passei e agora a vaga é minha. E passou uns meses, eu fui tirar lá a prova, fui ver o resultado. Eu estava em último lugar, gente. E eu fiquei
falei, que negócio mais estranho é esse? E aí depois disso eu fui ler o edital. Era o seguinte, eu descobri que você não podia apagar, que vez que você apagava o texto, contava como ponto negativo. E eu tinha apagado todo o texto. Estou contando esse testemunho para dizer para os irmãos que sofrer a circunstância da vida, isso é comum a todo mundo. Hoje você vem para a igreja com uma dor de cabeça, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. A gente põe a mão, repreende o mal, a dor vai embora. E você vai para casa curado. Depois da manhã você vem com a dor na perna. Aí a gente ora e você vai para casa. Depois você volta com a dor no... Gente, nunca passa. Então a gente sempre vai ter dificuldade. A Bíblia, quando propõe para mim e para você que nós vamos ter uma vida feliz, eu quero ver se você consegue entender nessa noite. Amém, irmãos? Estou falando muito? E olha que eu só comecei, hein? Ainda não entrei no texto. Então o povo andava com Jesus. Jesus fazia os milagres. As pessoas andavam do lado de Jesus. Mas mesmo do lado de Jesus, eles não viam o milagre. Jesus fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, e diz que ele pegou de uma criança 5 pães e 2 peixinhos, e dividiu, e foi dividindo, e alimentou 5.000 pessoas, gente. 5.000 pessoas não é pouca coisa, 5.000 pessoas é muita coisa, sem contar mulheres, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E diz a Bíblia que com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele foi dividindo, e conseguiu alimentar 5.000 pessoas. Recolheram as sobras e sobrou 12 cestos cheios de pão. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Não é um milagre maravilhoso? Se o pastor Wander fizesse isso, você deixava a igreja da Vila Formosa algum dia sem vir para a igreja? Pois eu vou dizer uma coisa. Passa o tempo, quando você lê a Bíblia, você vai ver que passam uns dias. E daqui a pouco os discípulos estão discutindo. Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. E um fala para o outro, ele está falando do pão, que a gente não trouxe pão. É possível, no caso dos discípulos, e eu espero que você compreenda isso que eu estou dizendo, era possível andar do lado de Jesus, ver os milagres, ver Jesus andando sobre as águas, mas não entender que Jesus estava fazendo um milagre. Você está aqui nessa noite e Deus quer abrir a sua mente, o seu coração, para que você entenda que grandes coisas Deus tem feito há 20 anos neste lugar para a glória dele. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? 20 anos de milagre, sinal e maravilha. Amém? Mas é possível que quando o pastor passa por um desafio, ainda é possível que ele ainda trema na base e fala, será Senhor, que o Senhor está comigo mesmo? Essa parábola que eu li para os irmãos, sobre os lavradores maus, conta a história de um homem que preparou um determinado lugar e colocou alguém para cuidar. Como Deus está fazendo comigo e como Deus está fazendo com você. Deus está trabalhando nessa terra. Quem crê nisso diz aleluia. Deus está trabalhando nessa terra. E por incrível que pareça, irmão Marcelo, Deus chamou você. Irmã Eliana, Deus chamou você. Irmã Rosana, Deus chamou você. Irmão João, Deus chamou você. Irmã Lúcia, Deus chamou você. Olha que coisa impressionante. Eu que falei que foi reprovado naquele teste lá, Deus chamou a mim. Deus, para fazer uma obra, Deus chama quem Ele tem coração disposto. Amém, irmãos? E Ele chamou você para esta obra. Como chama esses lavradores? Aqui é uma parábola, tá? Então, era só uma figura. Mas eu posso usar essa figura, esses lavradores de posse do reino de Deus, como eu, da vinha do Senhor, como eu e você estamos de posse do reino de Deus. Você sabia que você está de posse do reino de Deus? Você faz parte do reino de Deus, e tudo que é do reino de Deus está à sua disposição. Você sabia disso? O Espírito Santo, inclusive, o Espírito Santo, eu estou falando isso já esses dias, que parece que foi uma descoberta que eu fiz, mas ele foi como um entendimento que Deus me deu. O Espírito Santo não anda do nosso lado. O Espírito Santo não anda de mão dadas conosco. O Espírito Santo
anda dentro de nós. O Espírito Santo anda dentro de você. O Espírito Santo anda dentro de você. Ele está dentro de você. E é uma coisa tão preciosa, gente. Mas como é que pode o irmão Jonas ter o Espírito Santo morando dentro dele? Ele foi fazer uma prova lá e foi reprovado. Eu não acredito muito. Tem essas coisas. A gente é tão medido, julgado pelas várias situações. Vai concorrer à vaga de um emprego, um monte de gente na sua frente. O sorteio do governo para ganhar o financiamento de uma casa. Você preenche todas as condições. Alguém está na sua frente. A irmã, ela está desejosa de ter um filho. Ela não tem filho, mas ela está desejosa de ter filho. Ela ama demais criança. Toda a igreja olha para ela e fala, nossa, mas a irmã Teresa, olha que amor que ela tem pelas crianças. E ela quer muito ter um filho, mas ela não engravida. E a gente olha e fala, mas como é que pode esse negócio? A gente não entende como é que essas coisas acontecem. É difícil, eu acho que nunca vamos entender. Mas uma coisa a palavra de Deus diz. E nisso eu posso crer e você também. A Bíblia diz que o Espírito Santo está morando dentro de você. Amém? Você é bonzinho demais. O Espírito Santo está morando dentro de você. Você não é tão bonzinho como deveria, ou alguém diz que você não é bonzinho. Apesar do sentimento que você tem, eu sou tão humilde. E alguém olha e diz, sujeito soberbo. Eu sou tão manso e alguém fala, sujeito iracundo. Às vezes a gente não consegue a atenção que a gente gostaria, a gente não consegue expressar para as pessoas quem a gente realmente é. Mas Deus, eu não sei o que Ele vê em nós. Porque Ele coloca dentro de nós a sua presença. Amém? A gente julga, a gente se gaba, ou a gente se humilha, e a gente não dá crédito para... Às vezes a gente, pastor faz muito isso, a gente convida alguém para assumir um ministério, e outro irmão diz, mas como é que o pastor convidou aquela pessoa ali para ser obreiro? Irmão, não dá para saber. Uma coisa é verdade, o Espírito Santo mora dentro de nós, e quem diz isso é a palavra de Deus. Amém? Então, os lavradores maus, eles assumem a responsabilidade daquilo que não é deles. Eles entram para fazer parte daquilo que não está na mão deles. Eles têm a obrigação de estarem naquele lugar. E eles vão cuidar daquela vinha. E eles vão plantar naquela vinha. E vai chegar o tempo da colheita. No tempo da colheita, eles vão colher os frutos. E os frutos, irmãos, será deles. Mas uma parte, vai ter que dar para o Senhor deles. Quem deixou eles morar naquele reino. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que os lavradores maus, eles têm uma característica, eles não conseguem entender a grandeza. Vocês cantaram hoje sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus é uma coisa difícil de entender. Amém? Romanos capítulo 5 diz assim que pode ser que a gente sendo mal, a gente ainda se arrisque a morrer por alguém que é bom. Talvez alguém aqui ainda se arrisque a morrer por alguém que é bom, mas Jesus não. Deus mostrou o seu amor para conosco, morrendo por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Amém, irmãos? Você sabia disso? Que Deus morreu por mim e por você, quando a gente era inimigo de Deus? Os lavradores maus tinham que devolver para Deus, para o Senhor, uma parte da oferta. Mas a Bíblia diz que o Senhor mandou uma parte dos servos para cobrar a parte da colheita. E eles chegaram lá, os lavradores, eles eram maus. E ser mau, gente, ser mau é o caráter de uma pessoa que não crê na palavra. Amém? Alguém que não crê na palavra, ele tem imediatamente, não é a atitude que é má, esse caráter imediato de não crer no que está escrito. Eu vira e mexe, eu vejo irmãos dizendo assim, irmão, aquela passagem da palavra de Deus eu não creio. Aliás, eu tenho dificuldade de entender, quase beirando a dúvida, né? Por exemplo, Jonas foi engolido por uma baleia.
E tem alguém até aqui que poderia dizer, não, não, irmão Jonas, não foi uma baleia não, foi um grande peixe. Porque uma baleia não pode engolir um homem, irmão, e nem um jumento pode falar. Amém? Então, eu acredito que se a Bíblia está dizendo que até uma minhoca engoliu um ser humano, eu falo, eu acredito, é a palavra que Deus está dizendo. Então, olha, irmão, crer na palavra não é uma coisa muito, não é fácil para quem é muito intelectual, não é fácil para alguém que acredita, que tem todo o conhecimento, sabedoria. Não que isso não seja uma característica do crente, não. O crente é muito inteligente, é intelectual, mas ele consegue se humilhar diante da palavra de Deus. Ele consegue compreender que se está escrito na palavra, é verdade. Amém? O caráter do lavrador mau é não crer na palavra. A primeira coisa que ele faz é não crer. Ele não devolve porque ele entende que aquilo que ele trabalhou é para ele. Ele vai conquistar, é tudo dele. E quando ele vem para a igreja, ele pensa, sou eu, é para mim. Pode acontecer com qualquer um, mas não acontece comigo. A enfermidade chega, mas quando chegar na minha casa eu vou orar e Deus vai. Não, irmão, isso não é palavra de Deus, não. O lavrador bom, foi isso que eu entendi quando eu li. Ele consegue, pastor, trabalhar 20 anos. E todo ano, no momento certo, ele para um dia. Para dizer, graças eu te dou, Senhor. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? E eu trabalho, você trabalha entendendo o que é que Deus está fazendo neste lugar. O que é que Deus, irmão, o que Deus faz... não dá muito para entender, não. Eu falei para os irmãos que eu deixei lá para o Jardim Beatriz, aquela igreja que eu dirigia. E eu tinha certeza que Deus ia me mandar para o interior, porque o Brasil para Cristo tem igrejas no interior com muita necessidade, irmãos. Com muita necessidade. E eu saí do Jardim Beatriz, eu falei para minha família, falei, olha, nós vamos sair do Jardim Beatriz e Deus vai me mandar para o interior. Então vocês se preparem que vai todo mundo para lá. Isso há 5 anos atrás. E logo em seguida eu descobri que eu não iria para o interior. Meu nome foi para uma lista. O pastor Luiz Bergamin escreveu o meu nome ali na agenda, na hora, na minha frente. Ele falou, olha, está anotado aqui, pastor Jonas. E até hoje, 5 anos depois, vira e mexe, eu soube. Rio Claro está disponível. E eu estou na convenção. E aí eu já sei que vai um outro pastor para lá. Isso não me aborrece. Porque a obra é de Deus. Eu estou falando aos irmãos que hoje eu estou trabalhando mais do que eu estaria se eu estivesse dirigindo uma igreja, irmãos. Amém? Eu vim para cá hoje com um tremendo peso no coração e sobre as costas de trazer para você a palavra de Deus. E sabendo que nessa noite, enquanto os irmãos cantavam, enquanto o pastor ele veio preparado para este momento, nós queremos aqui, todos nós, sem exceção, a gente está aqui, a gente quer ver milagre, prodígio, maravilha, mas 20 anos, irmãos, já é um grande milagre, pelo menos porque nós estamos fazendo. Amém? Amém, irmãos? Porque o que a gente está fazendo aqui é falando de uma coisa que você não vê com os olhos. Amém? Alguém já viu Jesus aqui com os olhos? E tem mais, hein? Eu cheguei aqui, irmãos, eu não vi nenhuma imagem, nem escultura. Porque tem gente que precisa da imagem para guardar. Vocês já viu, não estão falando isso? Não, a imagem está ali para a gente não esquecer. Até aí está tudo bem, né, irmão? Mas quando carrega a imagem, cidade afora, já é o Deus que nós pregamos, a gente diz o seguinte, Jesus está vivo. Ele está aqui hoje. Ele estava conosco. E ele disse o seguinte, eu vou padecer, eu vou morrer. No terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando eu subir para o céu, você não vai ficar sozinho. Eu vou mandar para ficar com você o Espírito Santo. E aconteceu.
E quando ele ressuscitou, todo mundo testemunhou, mais de 400 irmãos testemunharam, nós fomos lá, olhamos o túmulo, ele não estava lá. O testemunho mais marcante é o testemunho dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Quem conhece diz aleluia. 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, e um falando para o outro a respeito de Jesus. Era o 3º dia, e eles estavam falando de Jesus, um do outro para o outro, falando de Jesus. É tão bom falar de Jesus. E eles estavam falando de Jesus. De repente chega um homem e se aproxima dele e fala: do que é que vocês estão falando? E ele disse assim: olha, você, de onde é que você é? De onde é que você vem que você não sabe do que é que está acontecendo aí em Jerusalém? De Jesus, o Nazareno, que varão profeta, fez sinais, maravilha, prodígio. E ele disse que no 3º dia ele ia ressuscitar. Mas hoje já é o 3º dia. É bem verdade que as mulheres logo cedo, na reunião de oração, vieram dizer que elas foram lá e ele não estava. O Pedro foi lá e também não achou ele lá. E diz que Jesus, irmãos, olha que coisa linda. Jesus do lado dos 2 discípulos, disse: como é difícil de crer, que é o que eu estou compartilhando com você. Como é difícil crer na palavra. Como é difícil crer na palavra. E a Bíblia diz que Jesus foi falando da palavra para eles. Foi falando em Gênesis, em Levítico, em Êxodo, Levítico, 1 Reis, 1 Samuel, Crônicas, Deuteronômios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Jeremias, Marcos não. E quando chegaram na porta da casa dos 2 discípulos, ele fez que ia passando de largo e eles falaram: não, entra conosco, entra aqui, vamos tomar um lanche. E diz que quando Jesus partiu o pão, ele desapareceu na frente dos 2 discípulos. E aí se assustaram. E um falou para o outro: mas não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Porque quando a gente partilha as coisas que são de Deus, o coração, ele enche de alegria. É por isso que a gente precisa estar na casa de Deus. É por isso que a igreja vive 20 anos falando da sua palavra. E ela precisa produzir fruto, irmãos. Porque quem não dá fruto para Deus normalmente é lavrador mau. É gente que se preocupa consigo mesmo. É gente que não consegue olhar que tem. Porque a obra de Deus, irmãos, Deus não chamou para a gente viver para a nossa glória. Amém? Tem pastor que tem carro. Tem pastor que todo ano tem um carro novo. E tem pastor que anda a pé. No nosso meio tem irmãos que são fazendeiros. Marcelo, não é verdade? Tem no nosso bons profissionais, recebem muito bem. Entendeu, né, Marcelo? Eu falo sério, o povo não entende muito. Mas tem no nosso meio gente que é muito humilde, gente. Gente que está passando necessidade. E o momento é de todo mundo ter, que a gente até tem vergonha de dizer que não tem. Senhor pastor, estou passando uma necessidade. A gente tem até vergonha de dizer. Tem gente que no meio do povo de Deus que às vezes tem vergonha. Amém? E a vergonha ela é dupla. Ela não fala e também não vai visitar a casa dos irmãos abastados também. Porque quando vai, chegar lá tem tanto, né, que... Hein? A verdade é que a igreja não foi chamada para viver para si mesmo, viu, irmãos? Amém, irmãos? O que a gente tem é para repartir. E o que não tem é para glorificar Deus. Amém, irmãos? Glorificar. Porque chega um momento que a gente não tem. Amém? Chega um momento que não tem. Eu estou pregando isso agora para você, mas nós fomos colocados aqui no bairro de Vila Formosa. E nós temos uma incumbência muito grande. A nossa incumbência, irmãos, é anunciar o reino de Deus por todos esses lugares que estão aqui. Quando Deus nos levar a trazer pessoas para sua casa, para cá, para esse lugar, você vai saber o que é alegria. Amém, irmãos?
Amém? Você pensou em convidar alguém já, insistir com alguém para vir para a casa de Deus? Escolha alguém, eu estou falando isso, é meu, viu? Eu pensei isso quando eu entrei aqui. Escolha alguém para vir para a casa de Deus. E por essa pessoa, não larga do pé dela enquanto ela não vier. Ora por ela, chama ela. Porque no momento, o coração vai estar pronto para aceitar. Meu pai, o irmão Pedro, ele gostava de jogar bola, era bom jogador de bola. Morava na cidade de Líder. E ele disse que ele jogava bola num campinho e passava uma irmãzinha e atravessava no campo, no meio do campo, e eles jogavam bola. E ela gostava do meu pai, aquela senhora gostava do Pedrinho. E ela chamava o Pedrinho para ir para a igreja. Vamos para a igreja. E ele, menino, novo, jovem ainda, dizia, qualquer dia eu vou, para dispensar logo a senhora sem ser mal educado. E aquilo ficou muito, gente, foi muito tempo, ficou daquele jeito. E um final de ano, no Natal, aquela senhora parou e ficou um pouco mais e disse, Pedrinho, vai ter um trabalho lá dos irmãos, de Natal, e eu gostaria que você fosse. E aí, aquele convite foi diferente, ele falou assim, tá bom, eu vou. E chegou na hora, ele foi, e naquele dia ele entrou na igreja e nunca mais saiu. Isso já fazem, eu nem sei quantos anos faz mais. Sabe qual é o aniversário, pastor, que meu pai, todo mundo faz aniversário assim, 20 anos, 21 anos, 31 anos, né? Ele não, ele faz aniversário de dias. Outro dia ele reuniu a igreja e completou, não vou saber o número, mas você multiplica aí, 60 anos por 365 dias. Ele fez aniversário assim, e é muito engraçado, o tema que ele escolhe é assim, ajuda-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Isso é o que meu pai faz, o irmão Pedrinho, com 76 anos. Se ele vier aqui, vocês pensam que ele é mais novo que eu. Um homem jovem de tudo. O chamado que Deus tem para a sua igreja, para aqueles que entraram para fazer parte do seu reino, é para anunciar a sua palavra. É para nós compartilharmos o que nós temos. Amém, irmãos? Preciso compartilhar. E compartilhar também sem esperar o retorno. Porque alguma coisa vai vingar, mas não é tudo. Amém? Eu desejei, de todo o meu coração, compartilhar com você essa palavra. Quis fugir dessa palavra, na verdade. Eu queria falar de alguma coisa como Colossenses, pensar nas coisas que são de cima. Ou em Filipenses, também, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu pensei vou até ler o Salmo 118 para vocês, que quando eu li eu falei, é esse que eu tenho que pregar lá. Mas não teve jeito, eu parei aqui em Marcos capítulo 12, essa parábola dos lavradores maus, é uma das poucas palavras que vai acontecer nos 3 evangelhos. Vai acontecer em Mateus, em Marcos e em Lucas, falando dos lavradores maus, que fala sobre a urgência de um Deus que prepara o seu reino para o seu súdito. Mas o reino não é para que a gente desfrute dele e viva para a nossa glória. É para que a gente viva para a glória dele. Amém? Quando eu cheguei aqui, de repente, meus irmãos, olha o que eu vou falar para você. De repente essa palavra é só para mim. Porque quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ouvir os hinos, eu falei, meu Deus do céu, tem tudo a ver com o que eu ia falar. O que você fez aqui, quando nós cantamos aqui, nós dissemos que Ele é o Senhor que merece todo o fruto, todo o trabalho, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Fiquei muito feliz. Então eu falei, de repente a palavra é só para mim. Mas não é não, viu, irmãos? Eu sei que a palavra é para você também. Amém? Quem entendeu diz aleluia. Eu queria fazer isso por 2 coisas. Primeiro porque Ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. E depois porque Ele nos fez chegar até aqui, 20 anos depois, glorificando o nome dEle. E o Senhor, Ele vai voltar logo. Eu peço a Deus que Ele volte muito.
Ele pode voltar hoje, viu, gente? Jesus pode voltar hoje. Tem gente que fala, pode, não aconteceu a construção do templo, não sei das quantas. Irmão, pode ser hoje, tá? Jesus pode voltar hoje. Talvez, tem um hino do cantor que diz isso, da harpa que diz, talvez Cristo venha ao romper da aurora. Amém? Por tudo isso, eu gostaria de, juntamente com os irmãos, aplaudir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero então agradecer a oportunidade, pastor, e uma bênção. Gostaria de estar outras vezes aqui com os irmãos. Vou pedir para o pastor Aquiles falar com o irmão. Queria que o irmão fosse lá no pastor Aquiles também pregar um dia. Mas gostaria que o pastor Aquiles viesse conhecer vocês que são gente bonita toda a vida. Amém? Amém? A igreja é muito bonita e nós precisamos ganhar almas para Jesus. Amém, irmãos? Pastor Wander, muito obrigado. Deus abençoe.